porque nós estamos sob uma ameaça muito grande. Ah, já que você entrou nisso, né? Já a gente De estava aqui Manato ser eleito governador do estado. Mas vamos começar então. Semana passada, então, domingo retrasado, a gente teve o primeiro turno e começou a campanha, então, do segundo turno na semana passada, né? A campanha, de uma forma macro, dizendo, não só na televisão ou nos meios digitais. E veio uma bomba na primeira semana do segundo turno, da campanha no segundo turno. Você, além de declarar voto ao Renato Casagrande, que concorre à reeleição, você fez ali, como dizem em São Paulo, jogou no ventilador. Espalhou, né? Antes da gente entrar ao vivo, você falou assim, eu trouxe apenas fatos, verdades. Então eu queria que você falasse um pouco o que te motivou a não só a oferecer apoio ao Casagrande, mas também entrar nessas denúncias gravíssimas. Uhum. Por que fazer isso? Vamos lá. Ó, primeiro é importante dizer o seguinte, eu tinha e tenho críticas severas ao governo do Renato, né? Todos sabem disso. Eu era pré-candidato ao governo, criticava partes do governo Renato Casagrande, mas eu nunca critiquei o legado que ele, quanto o Paulo, deixaram, né? Sempre reconheci isso. Nós somos, sim, o estado mais equilibrado financeiramente do Brasil, nós somos um estado que cresce economicamente, etc. E meu apoio ao Renato é pura e simplesmente pela ameaça que o Manato representa. É importante a gente entender isso. Que ameaça é essa? O Manato é um cara, primeiro, que é completamente inapto para ser governador. Foi parlamentar por 4 mandatos, fez nada de relevante. Qual foi o projeto de lei interessante para o Brasil que o Manato... Nós estamos pesquisando isso faz uma semana, não encontramos. Tá? Tem um projeto, inclusive, que eu achei peculiar, né, que ele protocolou, mas não foi aprovado, que era o seguinte: toda vez que a pessoa casasse, separasse ou comprasse um carro, ela teria que comprar uma árvore. Não, peraí. Não, calma aí, volta. Como é que é? Quatro coisas. Ó, pessoal que tá acompanhando, o único projeto de relevância de Carlos Manato, quando era deputado, qual foi, Felipe? É o mais interessante que eu achei, assim, que toda vez que a pessoa casasse, separasse ou comprasse um carro, ela tem que plantar uma árvore. Schneider, você já Pelo plantar menos ia floresta ajudar com o amazônica, desmatamento mano. no Brasil. Tô certo, Cília? Minha É isso mulher mesmo, tá né? assistindo. É isso mesmo. É verdade Então, isso ué. mesmo, mano? Então, assim, não teve uma atuação de relevância. Ele é um cara que eu já falei, foi demitido, e não é eu que falei, foi a própria Casa Civil. Foi demitido por ausência de resultados. Essa é a expressão que a própria Casa Civil usou em nota para o Globo. Ele não bateu a meta. Ele até pegou um vídeo do Onix ontem falando que, na verdade, ele foi demitido porque ele pediu. Mas lá na época, a Casa Civil falou que foi por ausência de resultados. Agora, para você ser demitido do governo Bolsonaro por ausência de resultado, você tem que ser muito ruim. Na Casa Civil, cara. Na Casa Civil. Casa Civil, você só precisa fazer política. Ele era político há tanto tempo. Por que não deu resultado? E fez parte, sim, da Lecoque, tá? É isso que eu queria porque Eu assim, não disse que ele fez parte de extermínio, mas ele fez parte de um grupo de extermínio. Sabendo ou com não. carteirinha e tudo. Com carteirinha e tudo. Mas sabe o que eu fico pensando? Ele veio falando de filantropia. Não, é isso que eu fico pensando. Imagina. Aí você, eu vou pra Lecoque, porque lá o pessoal distribui cesta básica. O pessoal vai pra orar pros irmãos da comunidade. Vai no hospital alegrar a criancinha que tá doente. Né, como é que chama aquele negócio? Pula-pula. Não, levar pula-pula pras crianças. Não! E eu acredito que a Lecoque não mudou. O pessoal não acordou e falou assim: esse negócio de pula-pula e de cesta básica não dá, não. Não faz sentido, vamos matar a gente agora. Vamos começar a matar a galera, então. Não é assim, porra. Pode ter que ser muito idiota pra acreditar numa desculpa dessa, pelo amor de Deus. Se ele sabia ou não sabia, eu não sei, mas ele fez parte, né? Então, assim, é importante as pessoas saberem disso. E isso, para mim, é sim um risco para o futuro do Espírito Santo. A gente tem 20 anos de história para a gente conseguir ser o estado que nós somos. Nós não somos o Rio de Janeiro por esforço nosso. O Rio de Janeiro é uma bagunça, com todo respeito aos meus amigos cariocas, né? Mas o Rio de Janeiro é uma bagunça. Quase todos os governadores, menos esse atual, que pode ainda ser preso, mas todos os anteriores foram. Rapaz, o Rio de Janeiro... Então a gente precisa entender isso, né? Não, eu tenho a repercussão disso, Rigoni. Foi uma pancada. Foi assim. Você apanhou muito? Apanhei, lógico. Tá apanhando ainda? Muita gente fala assim, mas você... Então você é um petista mesmo. Cara, o Renato, ele não é candidato à presidência contra o Bolsonaro.
Ele é candidato a governador do estado do Espírito Santo contra o Manato. Tem que saber separar as coisas. Mas o Manato, na visão dessa galera, o Manato é o Bolsonaro capixaba. Sim, ué. Sim. Mas é importante entender assim, se a pessoa está escolhendo o melhor presidente na cabeça dela, ela também tem que escolher o melhor governador. E não é só porque o presidente diz que esse é o melhor que é o melhor. Tem que pensar um pouquinho, né? Então vamos olhar o currículo do cara, o que é que ele fez, o que é que ele deixou de fazer. Principalmente o que é que ele deixou de fazer. Que no caso do Manato é abundante, a história. Então assim, porque... Eu queria entrar numa. Já que a gente entrou nesse assunto, e falar um pouco de gestão pública. Qual é o risco para as contas públicas do Estado, para que o Estado possa honrar as suas contas com os servidores e com todos os outros custos que a gente tem aqui no Estado? Qual é o risco de a gente ter Manato governador para que isso possa voltar a ser treta de novo? Vamos lá, o que a gente precisa entender nesse sentido? Ó, toda vez que a gente fala de economia brasileira, qual que é a primeira coisa que a galera fala? Resolveu a dívida ou não resolveu a dívida? Tá? É o primeiro indicador que todo investidor olha como é que está a dívida daquele país antes de investir naquele país. A dívida está estável, tem sinalização de pagar, etc, etc. É por isso que se fala tanto de dívida pública, questão fiscal, etc, etc. No Estado, não é a mesma coisa, mas é muito parecido. E o Espírito Santo está há 10 anos com a nota A no Tesouro Nacional. E a gente precisa manter isso. A pessoa fala assim, mas o Manato vai escolher o Aridelmo, que é um bom profissional, e é mesmo, tem que reconhecer, ele é um excelente profissional da área Esteve aqui econômica. na Sabatina. Um excelente profissional, como secretário de Finanças. Mas, meu irmão, se você não der autonomia para o secretário, não adianta. E quem manda, no fim das contas, vai ser o Manato, não vai ser o Aridelmo. Né? Se fosse o Aridelmo no lugar do Manato, aí seria outra coisa, eu estaria discutindo outras coisas. Agora, nós estamos aqui sob o risco de um cara que não tem experiência de gestão, por sinal, inclusive, fez péssimos mandatos para deputado federal e foi demitido por ausência de resultados, para não dizer a incompetência do próprio governo Bolsonaro. Então, assim, eu acho que é melhor, como eu sempre falava, cara, tá na hora de mudar? Eu acho que tá, mas tem que ser uma mudança segura. Se não for para ser seguro, vamos ficar com o Renato, que ele já provou que faz bem. Não é um péssimo governador, não é um governador ruim. Muito pelo contrário, tem resultado para mostrar. Né? E a gente depois pensa no futuro do Espírito Santo. E por